Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso assunto de funções. Gênio, na aula passada nós aprendemos novos conceitos em relação a funções e terminamos aquela aula fazendo alguns exercícios que fixavam aqueles conceitos. Nessa aula nós iremos aprofundar um pouco mais esses exercícios e também aprofundar um pouco mais o nosso entendimento em relação a funções. Então, se você está curtindo a nossa playlist, está curtindo o nosso canal, não se esquece de se inscrever no nosso canal, solta o dedo nesse like, manda esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando estudar esse tema e vem comigo após a vinheta. Vem! Gênio, na aula passada nós terminamos a aula resolvendo um exercício sobre funções. Exercício esse que cobrava simplesmente o conceito de sobrejetividade, injetividade e bijetividade. Porém, aquele exercício era um exercício bem simples, onde eu já te dava os conjuntos domínio e contradomínio, te dava o diagrama de flechas que relacionava os elementos do domínio aos elementos do contradomínio e simplesmente você olhava para aquele gráfico, para aquele desenho e dizia se aquela função era sobrejetiva, injetiva, bijetiva, enfim, você conseguia classificar facilmente. Na aula de hoje nós iremos aprofundar um pouco mais isso. Por quê? Porque eu não vou te dar aquele desenhozinho gráfico, eu vou te dar uma função dada por uma fórmula que representa aquela função e estou pedindo para você classificar se essa função dada é sobrejetiva, injetiva, bijetiva ou nada disso, beleza? Ou eventualmente algum deles. Então vamos ler o exercício? Classifica a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x mais 1 quanto a sobrejetividade, injetividade e bijetividade. Já dá para perceber que esse exercício não é tão simples quanto o exercício anterior. Por quê? Porque aqui não está desenhado o domínio contra domínio e as setinhas que representam as ligações dos meus elementos do domínio aos elementos do contradomínio. Beleza? Eu gostaria de mencionar uma coisa a mais também. Para início de conversa, aqui nós estamos cometendo um abuso de linguagem, certo? Por quê? Porque eu estou dizendo para você que a função f de x igual a isso aqui. E é claro que isso daqui, como eu já havia mencionado anteriormente, não é, a princípio, uma função. Por que não é uma função? Porque eu disse para você que quando nós temos somente uma expressão, ela não quer dizer absolutamente nada. Mesmo porque uma função precisa de três entes: domínio, contradomínio e regra. Aqui eu tenho uma regra. Mas se eu não especificar quem é o domínio e quem é o contradomínio, isso não é uma função. Porém, eu também disse na aula passada que, daquela aula em diante, nós trabalharíamos somente com funções reais de variáveis reais. Então, salvo menção em contrário, todas as nossas funções serão funções reais de variáveis reais. Ou seja, agora eu posso fazer esse abuso de linguagem sem nenhum problema, desde que vocês saibam que eu estou falando de funções reais de variáveis reais. Beleza? Sendo assim, vale a regra do domínio máximo, ou seja, para eu achar o domínio dessa função, eu preciso achar o maior subconjunto de R, tal que eu consiga fazer essa conta aqui. E eu já vou deixar aqui claro quem é o domínio da nossa função, até porque aqueles que estão atentos vão perceber que essa função já apareceu em aulas anteriores. Eu estou mantendo ela porque ela pode ainda nos contar algumas coisas importantes. Então, propriamente falando do domínio dessa função, vamos encontrar esse camarada. O domínio dessa função, ele tem que ser um subconjunto de R, beleza? Que subconjunto de R? Tem que ser o maior subconjunto possível, ou seja, o maior subconjunto que eu consigo fazer essa conta aqui. Bem, aqui em cima eu tenho uma conta que tem multiplicações e somas. Multiplicações e somas eu consigo fazer em qualquer número real. Embaixo eu também tenho uma soma, beleza? Eu consigo fazer em qualquer número real. Porém, eu tenho uma divisão aqui. E dentro dos números reais, a única coisa que eu não consigo fazer na divisão é quando o meu denominador é R. É R? Não, desculpa, é quando o meu denominador é zero. E essa conta aqui, a única forma do denominador ser zero é se o x for menos 1, beleza? Porque menos 1 mais 1 vai dar zero, então eu não posso fazer essa conta se o x for menos 1. Dessa forma, o domínio dessa função, que eu botei D, mas eu vou escrever aqui, ó, domínio da minha função é o D, que é quem? É o R menos
o conjunto unitário que contém o número 1. Beleza? Então, o domínio dessa minha função é o R menos o número 1. Beleza? Em qualquer outro número que não seja o número 1, eu consigo fazer essa conta. Agora vem a grande questão. Essa função definida dessa forma, com esse domínio, ela é uma função sobrejetora? Ela é uma função injetora? Ou ela é uma função bijetora? Ou ela não é nada disso, ou apenas um desses aí? E aí, como é que a gente resolve isso? Bem, eu vou começar atacando esse problema pela injetividade. Por que eu vou começar atacando esse problema pela injetividade? Porque, como eu disse, essa função ela já apareceu aqui em aulas anteriores. Se você não assistiu essa aula, seria muito bom você voltar lá e assistir o que eu fiz com essa função naquela aula. Porque eu vou precisar daquele conhecimento para você entender melhor o que eu vou fazer aqui. Beleza? Eu vou começar a atacar a injetividade. Por que você quer atacar a injetividade? Vamos lembrar, primeiramente, a definição de injetividade. Qual é a definição de injetividade? A definição de injetividade é o seguinte: se eu pegar dois elementos distintos no meu domínio, esses elementos serão levados, serão transformados por essa função em duas imagens no meu contradomínio. Se esses dois elementos no domínio são distintos, as duas imagens no contradomínio também terão que ser distintas. Isso para quaisquer dois números que eu pego no meu domínio. E essa função, não sei se você percebeu, mas na aula que eu passei ela, eu pedi para você calcular alguns valores. E um dos valores que eu calculei era o valor f de x igual a zero. Eu te pedia para calcular qual era o x tal que essa função dava zero. E quando eu calculei esse valor, eu descobri que, na verdade, não era um único valor que acontecia isso, e sim dois valores aconteciam isso. Você se lembra disso? Eu não vou refazer de novo, mas eu vou colocar aqui o que foi feito. Se f de x é igual a zero, eu sei que essa expressão aqui tem que dar zero, certo? Aliás, por quê? Porque essa função é a expressão da f de x. Então eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x mais 1. Isso tem que dar zero. Beleza? Eu posso passar esse cara para lá multiplicando. Quando eu passo ele para lá multiplicando, eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Porque eu vou ter zero multiplicando esse número, zero multiplicado por qualquer número é zero. Isso está lá na outra aula, beleza? E aí, naquela aula, eu também resolvi esse problema. Porque isso aqui é um polinômio de segundo grau, que nós já cansamos de estudar ele na nossa playlist de matemática básica. Sabemos tudo sobre esse tipo de gente aqui. E eu sei resolver ele. E quando eu resolvo esse polinômio, eu consigo fatorar ele da seguinte forma: x menos 2 vezes x menos 3. Isso dando zero. Ou seja, eu tenho um produto de dois números reais dando zero. Quando que dois números reais multiplicados dão zero? Se um deles for zero. Ou seja, ou esse número aqui é zero, ou esse número aqui é zero. Nada impede de que ambos sejam zero. Mas se esse cara aqui é zero, então x é igual a 2. E se esse cara aqui é zero, então x é igual a 3. Ou seja, eu descobri dois números que dão o valor zero. Se liga nessa mágica agora. Gênio, olha o golpe aí. Cai quem quer. Se liga só, eu já falei pra gente sempre olhar uma função como se fosse uma máquina que transforma números reais em números reais. Já desenhei aqui para você essa máquina. Então, o que está acontecendo aqui, gênio? Quando a gente resolve essa equação aqui, ó, f de x igual a zero, e descobre que essa equação tem duas soluções, o que isso aqui está me dizendo no fundo é que se eu colocar dentro da minha máquina aqui esses dois valores, o 2 e o 3, esses dois caras vão ser processados pela minha função x e eles vão devolver o número zero. Nota que isso daqui é aquela equação f de x igual a y, onde o meu y, nesse caso, é o zero. Beleza? E
eu resolvi essa equação e acabei encontrando duas soluções reais distintas. Olha para o quadro. Se eu jogar o 2 aqui dentro, o que a função faz? 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 6. 4 mais 6, 10. Menos 10, 0. Ou seja, o 2 devolve 0. Professor, você nem precisou colocar embaixo. Não precisei, porque embaixo daria 3. Só que 0 sobre 3 tem que dar 0. Então, de fato, quando eu jogo 2, dá 0. E se eu jogar 3? Vai dar 0 também. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 5, 15. Mais 6, 9. Mais 6, 15. Menos 15, 0. Nem preciso fazer embaixo. Vai dar 4, só que 0 sobre 4 dá 0 também. Ou seja, são dois elementos distintos que pertencem ao meu domínio, porém, x1 é diferente de x2, porque x1 é igual a 2, x2 é igual a 3, só que o meu f de x1 é igual ao f de x2, que é igual a 0. Se isso aqui acontece, gênio, então essa função não pode ser injetiva. Por quê? Eu acabei de fazer dois elementos distintos dando em imagens iguais. E isso fere a minha injetividade. Então, eu já sei que essa minha função não pode ser injetiva. Então, vamos puxar aqui, ó. Não é injetiva. Eu vou fazer uma mágica de novo, só para eu apagar um pouco esse quadro e a gente continuar trabalhando, porque agora a gente precisa atacar a questão da sobrejetividade. Gênio, voltei. Eu só limpei um pouco aqui o quadro, coloquei a minha função ali, escrevi o domínio dela, o contradomínio e o que nós já sabemos, que ela não é injetiva, porque eu peguei dois elementos distintos no meu domínio e esses dois elementos, embora sendo distintos, eles foram transformados no mesmo número real, 0, o que faz com que essa minha função não seja injetiva. Se a minha função não é injetiva, eu já sei de cara que ela também não pode ser bijetiva. Por quê? Porque para uma função ser bijetiva, ela precisa ser sobrejetiva e injetiva simultaneamente. Como ela já não é injetiva, ela não pode ser bijetiva. Beleza? Então eu já sei que essa função também não é bijetiva. Agora resta descobrir se essa função é sobrejetora. Quando que uma função é sobrejetora? A função é sobrejetora se qualquer elemento aqui do meu contradomínio, que nesse caso é o R inteiro, qualquer número que eu pegar aqui, eu preciso ter dois números não. Eu preciso ter um número no meu domínio, tal que a função transforma esse número no número que eu peguei aqui no contradomínio, beleza? Em outras palavras, a equação f de x igual a y tem que ter solução para qualquer y que eu escolher. Agora é o seguinte, para eu provar que essa função é sobrejetiva, eu preciso mostrar que qualquer y precisa ter uma solução. Agora, se eu quiser mostrar que ela não é sobrejetora, basta eu encontrar um único y tal que não satisfaça a minha condição. Porque se eu encontrar um único, já acabou o problema e eu resolvi. Ela não pode ser sobrejetora, porque para aquele cara falhou. A mesma coisa para injetividade. Para eu provar que ela é injetiva, eu precisava provar que para quaisquer dois números reais, as imagens desses dois números precisam ser diferentes. Para provar que ela não é injetiva, basta eu encontrar um contra-exemplo. No meu caso, eu encontrei um contra-exemplo. Nesse problema aqui, da sobrejetividade, eu também vou tentar encontrar um contra-exemplo. Para isso, eu vou escolher três caras aqui. Professor, mas aí você ficaria por tentativa e erro? Ou seja, tentaria todos os números reais? É óbvio que não, né? Até porque se eu fizesse isso, eu não conseguiria terminar o meu problema em tempo hábil. Por quê? Porque os números reais são infinitos, beleza? Então não é isso. Mas eu vou escolher aqui, ó, três caras. f de x igual a 1, f de x igual a 6 e f de x, eu vou botar aqui, igual a menos 10. Vamos testar se esses caras aqui resolvem? Professor, por que você escolheu esses três caras aí?
Porque fui eu que montei essa função e eu já montei ela para dar certo com o que eu quero fazer. Depois eu posso mostrar para vocês como eu montei e vocês vão precisar de um pouquinho mais de matemática para entender a lógica que está por trás disso aqui. Mas por hora eu só quero mostrar com um contra-exemplo que essa função não é sobrejetiva. Vamos a isso? Primeiro, f de x igual a 1, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo descobrir o seguinte: se eu tenho o 1 aqui, qual é o número que quando eu coloco na minha máquina, ele devolve 1? É uma equação, beleza? Que equação? Isso daqui igual a 1. Por quê? Porque é f de x igual a 1. Se eu fizer isso, o que eu vou ter? X ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x mais 1 igual a 1. Vou passar esse x mais 1 para lá, multiplicando, eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 6, x mais 1 vezes 1 dá x mais 1. Agora eu posso juntar todo mundo em um lado só da equação, né? Afinal, isso aqui é uma equação quadrática. Se eu fizer isso, eu vou ter x ao quadrado menos 5x menos x menos 6x. 6 menos 1, porque passou para cá, vai ficar 5. Mais 5. Isso aqui igual a zero. De novo, nós temos uma famigerada equação do segundo grau, que você pode resolver por Bhaskara, métodos antigos, ou você pode resolver por soma e produto, que é um dos métodos que eu ensinei para você e que funciona muito bem na maioria das soluções, principalmente nas soluções inteiras de uma equação do segundo grau. Nesse caso aqui, eu estou procurando dois números cuja soma é 6 e cujo produto é 5. Dois números com produto 5, cara, 5 é primo. Os únicos produtos que dá 5 é 5 e 1. Então, se for produto 5 e for inteira as soluções, precisa estar entre 5 e 1. Precisa ser, na verdade, 5 e 1. Se eu somar 5 mais 1, dá justamente 6. Então, as soluções são 1 e 5. Então, eu posso escrever esse polinômio como x menos 1 vezes x menos 5 igual a zero. Caramba! Então, eu acabei de descobrir que para x, para y igual a 1, eu tenho mais duas soluções, a saber, 1 e 5. Ou seja, a esse 1 estão relacionados o valor 1 e o valor 5. Então resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. Por quê? Porque eu encontrei mais um exemplo em que f de x é igual àquele valor. Ou seja, a equação tem uma solução. E para ser sobrejetora, isso precisa ser verdade para todos. Vamos tentar aqui com 6, então. Agora, f de x igual a 6. É a mesma coisa. X ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x mais 1, agora igual a 6. Já vou fazer mais rápido, galera. Vamos lá. Isso aqui dá x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 6x mais 6. Passei ele para lá e já multipliquei aplicando a propriedade distributiva. Agora eu passo esse 6x para cá e esse 6 para cá. Passando esse 6 para cá, eu já sei que corta, né? Porque eu tenho 6 de um lado e 6 do outro, vai cortar. Então eu vou ter uma equação x ao quadrado menos 5x menos 6x, porque passa para cá fica menos 11x. Beleza? Isso igual a zero. Cara, essa daqui é fácil de fatorar, né? Porque eu tenho x ao quadrado e x aqui. Coloca x em evidência. O que fica? X que multiplica x menos 11 igual a zero. Caraca, produto de dois números reais dando zero, pelo menos um deles é zero. Ou seja, para a minha função f de x ser 6, ou eu vou ter x igual a zero, ou x menos 11 é igual a zero. Ou seja, x é igual a 11. Então, acabei de descobrir mais dois valores que estão dando o número 6 nesse caso. Então, ao número 6... Opa, que 6 ficou bem ruim, né? Ao número 6 estão relacionados o número 0 e o número 11. Caramba, professor, você tá zoando com a gente, né? Porque, pelo visto, essa função é sobrejetora. Vamos tentar o último, cara?
f de x igual a menos 10. Cara, se f de x for igual a menos 10, f de x é essa expressão aqui, né? Então eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x mais 1 igual a menos 10. Isso aqui implica que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a menos 10x menos 10. Esse 10x vai passar para cá, x ao quadrado. Menos 10 vai ficar para cá mais 10. 10 menos 5 vai ficar mais 5. Mais 5x. Esse menos 10 vai sair daqui, vai vir para cá, vai vir somando. Então vai ficar 16 igual a zero. Essa equação aqui já não dá mais para eu resolver por soma e produto. Por quê? Porque as soluções dessa equação não são inteiras. Aliás, vamos tentar resolver essa equação por Bhaskara? Vamos. Se eu tentar resolver essa equação por Bhaskara, primeira coisa eu tenho que calcular o delta. Vamos calcular o delta dessa equação? Delta é igual a B2 menos 4AC. 25 menos 4 vezes 1 vezes 16. Quanto é que dá 4 vezes 16? 16 vezes 4, 24. Vai 2. 1 vezes 4, 4 com 2, 6. Caramba, 64. Delta é igual a 25 menos 64. O que significa isso? 25 é um número menor que 64. Então essa diferença dá um número menor do que zero. E nós já aprendemos que quando uma equação do segundo grau tem um delta menor do que zero, as soluções dessa equação são soluções dentro dos números complexos, ou seja, não são soluções reais. Então, nós acabamos de descobrir um número tal que a f de x, para chegar a esse número, teria que ser jogado dentro da máquina não um número real, ou seja, não um número que está dentro do meu domínio da função, mas sim um número que pertence ao meu conjunto dos números complexos. Mas o conjunto dos números complexos não está dentro do meu domínio da função. Logo, eu acabei de descobrir um número tal que a equação f de x igual a y não é resolvida. Não dá para se resolver essa equação. Se não dá para se resolver essa equação, acabei de encontrar um número no meu domínio, quer dizer, no meu contradomínio, o número menos 10, que eu vou colocar aqui, ó, bonitão, e ainda vou circular ele. Esse número não tem nenhum correspondente no domínio tal que a máquina processe esse valor e dê menos 10. Logo, essa minha função não pode ser sobrejetora. Então, resolvendo o meu exercício, classificar essa função não é injetiva, não é sobrejetiva e, claro, não é bijetiva. Gostou desse conteúdo? Então vem comigo que a gente só está começando. Vem!